E aí, família, que Deus abençoe você em nome de Jesus. É um prazer estar contigo aqui em mais um podcast da De Volta à Vida. Eu espero que Deus esteja te abençoando de uma maneira poderosa, levando você a viver cada uma das promessas que Ele tem para a sua vida. E eu tenho certeza que se você estiver alinhado com o propósito de Deus, isso está acontecendo. Nós estamos aqui no segundo episódio do Pai Nosso, onde nós vamos falar de mais alguns pedidos que Jesus nos ensinou a fazer. Jesus nos ensinou a pedir a Deus para que Ele possa cumprir seu propósito sobre a nossa vida, e tenho certeza que você será grandemente edificado com o conteúdo que nós vamos compartilhar hoje. Queria recomendar para você hoje um livro maravilhoso que eu estou lendo, Liderando como Jesus, Princípios de Sucesso do Maior Líder de Todos os Tempos. O escritor é o Larry Titus, e esse livro foi feito pela Thomas Nelson, um livro maravilhoso, poderoso, capaz de abençoar a sua vida. E se você quiser adquiri-lo, entre aí na descrição desse podcast, você vai encontrar aí o link para que você possa comprar de maneira segura e estar crescendo em conhecimento. Temos muitas coisas para tratar hoje aqui, muito conteúdo para que a gente possa compartilhar. Eu peço a você, faça a sua inscrição nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu gostei, deixe a sua crítica também, se esse for o caso. Se você não concordar com alguma coisa, se você tiver uma sugestão, o importante é a gente interagir e poder se alinhar com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Lembrando que nós falamos, os 3 primeiros pedidos estão referentes à santificação do nome do Senhor, ao crescimento do reino de Deus e a vontade de Deus estabelecida na terra. Hoje nós vamos falar sobre as nossas necessidades pessoais, e Jesus ele nos ensina a pedir pela nossa parte física, relacional e espiritual. A física está associada ao pão de cada dia, a relacional ao perdão, que a gente precisa desfrutar do perdão e também manifestar perdão àqueles que nos ofendem, e também sobre a questão espiritual, onde Deus deve nos livrar do mal. Essa questão espiritual nós vamos tratar no 3º episódio. Esse é o 2º, então a gente vai falar somente dos pedidos relacionados à nossa condição física e relacional. Jesus ele nos encorajou a apresentar nossos pedidos pessoais a Deus em oração. E essas orações expressam a nossa dependência de Deus em todas as áreas de nossa vida, como também a nossa confiança em sua provisão. Então, toda vez que eu me lanço em oração a pedir a Deus, eu estou mostrando a minha dependência em todas as áreas da minha vida, e mostrando essa dependência, também manifesto a confiança que eu tenho em um Deus provedor. O pão nosso de cada dia fala de nossas necessidades pessoais. E se tem algo que você precisa aprender, é que o Senhor alegra-se em cumprir a promessa sobre a nossa vida e suprir cada uma das nossas necessidades. O prazer de Deus está em ver-nos regozijando da sua bondade. E eu vejo isso em Salmo 50:15, onde diz: invoca-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Deus está chamando a responsabilidade para, no dia do nosso problema, no dia da nossa adversidade, no dia da nossa luta, nós estamos clamando a Ele. Ele manifestará uma ação de livramento, de poder, de glória sobre a nossa vida, e o resultado disso será com que a gente estará glorificando o nome dEle. Com o passar do tempo, ao longo da história, alguns mestres eles têm ensinado que o nosso foco na oração deve ser somente a adoração a Deus. Essa abordagem é um tanto quanto desequilibrada, porque mesmo parecendo nobre, faz as pessoas acreditarem que orar por suas necessidades pessoais sempre levará a pessoa a uma atividade egoísta. Isso é um engano, até mesmo porque é o próprio Jesus que tem nos ensinado, através do Pai Nosso e tantas outras orações, a ser dependentes de Deus e pedirmos com que Deus possa abençoar a nossa vida. O resultado de uma oração assim é que, em busca de serem humildes e santas, essas pessoas negligenciam a oração por necessidades pessoais. Então, se tem um mandamento de Deus, se tem uma ordem do Senhor, se tem uma autorização legal dada por Jesus que é para me pedir, então eu tenho que viver de uma maneira completa aquilo que Jesus está dizendo. A verdade
é que Deus aprecia suprir as nossas necessidades, porque Ele é o nosso Pai. Mateus 7,11 diz: ora, se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nesse comparativo que Jesus está usando, o homem na sua decadência moral, no seu declínio espiritual, na queda por causa do pecado, diante do pedido de um filho, ele consegue atender com carinho, oferecendo o seu melhor, quanto mais Deus, na sua perfeição, na sua glória, não atenderá o pedido de um filho que clama, que pede, que crê no seu agir. Nós expressamos a nossa dependência a Deus quando pedimos a Ele que supra a nossa necessidade. E a palavra promete que Ele suprirá todas de acordo com as suas riquezas. Filipenses 4,19 está escrito: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Como um pai amoroso, a gente vê que Deus se alegra em suprir todas as nossas necessidades. Ele se alegra em atender os nossos pedidos de confiança. Mateus 6,26 diz: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Mais uma vez, Jesus fazendo uma comparação e mostrando o cuidado que Deus tem por nossa vida, o zelo que Deus tem por aqueles que confiam nele e nos dando essa legalidade para adentrarmos na presença do Pai, também clamando pelas nossas necessidades. A quarta petição seria orar pela provisão diária. E por quê que existe essa necessidade de pedir pela provisão diária? Mateus 6,11 diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse quarto pedido que Jesus ensina é para a nossa provisão, para a nossa proteção e para os direcionamentos de Deus diário para a nossa vida. Nós não oramos para informar a Deus sobre as nossas necessidades. As nossas necessidades não é algo desconhecido de Deus, pelo contrário, Deus conhece cada uma delas. Mas Deus deseja com que nós possamos clamar a Ele todo dia por causa de outra coisa, que é o relacionamento. E por que nós não mandamos uma informação ao céu? Mateus 6,7 diz: e orando não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem, antes mesmo de apresentar qualquer tipo de pedido ao teu Pai, Ele já conhece. Mas mesmo assim, Jesus mostra que nós devemos orar de uma maneira diária. E por que isso? Oramos para melhorar o nosso relacionamento com Deus, unindo-nos através do diálogo, da oração, manifestando essa comunhão contínua. Pedir a Deus para que Ele supra as nossas necessidades não nos isenta da responsabilidade de trabalhar. Deus nos dá a capacidade e a oportunidade de ganharmos a vida, mas Ele se alegra em suprir todas as nossas necessidades, porque Ele é o nosso Pai. Em vez de Jesus ensinar a pedirmos o nosso pão mensal ou anual, Jesus nos ensina a pedir o pão diariamente, mesmo tendo condições de ganharmos a vida através do nosso trabalho. E mesmo Deus sendo poderoso para fazer de uma maneira completa a provisão de um ano inteiro, Jesus fala: o desejo do Pai é que você possa se relacionar com Ele diariamente, compartilhar com Ele todos os dias a sua necessidade, buscá-lo na oração, no clamor todos os dias, se relacionar com Ele de uma maneira constante. A quinta petição é a oração pelo perdão. Mateus 6,12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Essa quinta petição lida com os nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas. O nosso relacionamento vertical, onde nós nos envolvemos com Deus, nos alinhamos com seus propósitos, vivemos segundo a sua palavra, e o nosso relacionamento horizontal, onde nós vivemos com as pessoas que estão em nossa volta, convivemos com os nossos familiares, as pessoas do nosso trabalho, essas pessoas que estão próximo da gente no dia a dia. A evidência de que fomos
gratuitamente perdoados é que de boa vontade perdoamos os outros. A pessoa que sabe que foi perdoada, ela é impelida, ela é movida a perdoar. Perdão significa uma remissão de pena ou dívida. É uma desculpa de alguém que tinha uma obrigação de honrar algo que ela se comprometeu a fazer ou que por causa de dívida ela teria que honrar. É um ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era o seu dever e a sua obrigação por quem competir exigi-lo. Jesus, ele mostra para a gente que nós devemos perdoar as pessoas assim como nós temos recebido o perdão de Deus. Eu fiz uma pergunta para um grupo de pessoas que eu estava ministrando, tanto na igreja quanto na casa de recuperação, e perguntei para eles se perdoar era algo fácil ou difícil. E na mesma hora, de maneira unânime, a resposta foi: perdoar é muito difícil. Mas perdoar se torna difícil para aqueles que não entendem o tamanho da dívida que tinham e receberam o perdão de Deus para desfrutar de uma vida maravilhosa na sua presença. Entendendo dessa maneira que a minha dívida era impagável e que Deus me isentou dessa responsabilidade através da pessoa de Cristo que pagou o preço pelo meu pecado, certamente eu terei a facilidade de conviver com as pessoas, me relacionar com elas e perdoá-las de uma maneira mais simples, mais tranquila, porque nenhuma ofensa que um homem possa me fazer é maior do que a ofensa que eu, através do pecado, fiz ao meu Senhor, que é santo. Pelo fato de Jesus estar falando isso a cristãos, a pergunta a ser feita é: por que a pessoa nascida de novo precisa orar pelo perdão, se certamente nós recebemos a plena justiça de Deus em Cristo? 2 Coríntios 5,17 está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Eu vejo que ministérios dentro de uma igreja são muito variados, uns ensinam, outros pregam com eloquência, com poder, outros vêm com a palavra de sabedoria, aquele ensinamento, alguns cantam, outros oram de uma maneira brilhante, exercendo o dom da fé. Mas se tem uma coisa que todo mundo na igreja recebeu, é o ministério da reconciliação. Portanto, se somos embaixadores do nome de Cristo, da pessoa de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, é em nome desse Jesus que pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado se fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Nós já fomos perdoados e justificados pela fé. Então, essa oração refere-se a restaurarmos a nossa comunhão com Deus. E por que restaurarmos a nossa comunhão com Deus? João escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 8, que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós não perdemos a nossa posição com Deus quando, como cristãos sinceros, tropeçamos no pecado. Mas o pecado, ele polui o nosso pensamento, ele polui a nossa mente, o nosso coração, para nos impedir e nos esfriar no nosso relacionamento com Deus, nos impedindo de desfrutar da presença do Senhor. Então, quando nós clamamos a Deus pelo perdão diário, o que nós queremos é essa reconciliação imediata, que nós não admitimos essa vida de pecado, que nós não vamos permitir com que uma seta venha paralisar a nossa vida com Deus, mas a gente clama para que o sangue de Jesus possa nos restaurar e desfrutarmos dessa comunhão. Ainda em João, capítulo 2, verso 1 diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a evidência de que fomos gratuitamente perdoados, que compreendemos a obra de Cristo, que desfrutamos dessa obra maravilhosa no Calvário, é que nós somos impelidos por essa gratidão a estender perdão
aos outros. Então, Jesus está nos ensinando nessa segunda parte a buscarmos de uma maneira intensa, verdadeira, abundante, poderosa, a busca da provisão diária e também a busca da reconciliação constante. Se nós dissermos que não temos pecados, estamos mentindo para nós mesmos. A condenação do pecado que estava sobre a nossa vida, ela foi destruída na cruz do Calvário. Mas esses erros que praticamos constantemente não podem se tornar motivo para Satanás aprisionar a nossa vida e nos impedir de viver na presença de Deus, de desfrutar da presença de Deus. E precisamos orar porque servimos um Deus provedor que se comporta como um pai para abençoar a nossa vida. Talvez, se você é essa pessoa que não se sente livre para falar com Deus das suas necessidades, você não se sente livre para falar com Deus das coisas que você esteja precisando, comece a olhar a Deus assim como Jesus apresenta, como um pai amoroso, misericordioso, compassivo, abençoador. Qual é o pai que não quer ver o seu filho melhor, numa posição melhor, com uma vida mais abençoada, ainda daquilo que já tem sido? Conversando com um amigo meu essa semana, eu estava falando com ele e ele falou para mim que ele fez uma oração específica há pouco tempo atrás. E a oração que ele fez é: Senhor, eu não estou tendo tempo para trabalhar e eu não estou tendo tempo para te servir. Eu queria que o Senhor mudasse a minha condição, que o Senhor pudesse me colocar em um trabalho, que eu passasse menos tempo, que eu pudesse ganhar mais, para que eu pudesse ter a liberdade de cuidar da minha família e também de estar na tua casa adorando o seu nome. E foi assim que Deus abençoou, que Deus abriu essa porta e cumpriu, esse pedido, realizou esse pedido na vida de um filho que clama. Então hoje é isso. Ore por suas necessidades pessoais. Apresente o seu pedido diante de Jesus. Você tem um Deus fiel e justo que te perdoa e te abençoa, te perdoa e te sustenta, te reconcilia e provê as suas necessidades, abençoando a sua vida de uma maneira extraordinária. Eu sempre olho para a história de Israel e vejo que Deus chamou aquele povo para que aquele povo pudesse revelar a glória dele sobre a face da terra. Deus chamou aquele povo para que aquele povo pudesse brilhar, mostrando o cuidado de Deus como um pai sobre eles. E nós, como igreja, também temos a mesma promessa sobre a nossa vida. Então, busque a Deus todo dia, alinhe o seu coração com Ele, se encha da presença dele em todo o tempo para você desfrutar de todas as promessas que Deus tem para a tua vida, tá bom? Eu te abençoo em nome de Jesus e peço a sua ajuda. Pega esse vídeo se você está no YouTube, pega esse podcast se você está no Deezer, no Spotify, compartilha com as pessoas que você ama, com as pessoas que você sabe que precisam ouvir essa mensagem e que terão a vida grandemente abençoada a partir disso. Eu te abençoo, que você possa ficar na paz, que você possa estar abençoado por Deus e Deus sempre cuidando da sua vida. Faça isso sempre em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e não esqueça aí, o link do livro Liderando como Jesus está na descrição desse vídeo. Se você adquirir, você vai se degustar de uma obra maravilhosa que vai abençoar muito sua vida. Falou? Que Deus te abençoe, fica na paz, um grande abraço. Que Deus possa continuar sustentando a sua vida e a sua casa.